Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Programando com Scilab e vamos hoje aprender a utilizar a rotina for, né, que faz aí como se fosse um contador. Então a primeira coisa, vamos clicar aqui no SciNotes, abrir o SciNotes, que é o nosso editor, para que nós possamos fazer o nosso programa. Então vamos começar limpando a tela, limpando a memória do Scilab, etc. Então vamos colocar um clear para limpar as variáveis, CLC para limpar essa área aqui de trabalho, né, o console do Scilab, e vamos iniciar nossa rotina. Hoje nós vamos fazer um aplicativo bem simples. Vamos imaginar que nós temos aí uma quantidade de medidas que foram coletadas e nós queremos apenas somar essas medidas. Só que nós não sabemos quantas são, podem ser 5 medidas, 10 medidas, 20 medidas, duas medidas, sei lá. Então nós vamos montar uma rotina for para ele solicitar quantas medidas são e a partir desse momento perguntar apenas a quantidade de medidas que foram informadas anteriormente. Então vamos começar aí. Vamos escrever aqui então um input para perguntar um determinado valor. Então vamos quantidade de medidas, né, para que a gente saiba quantas medidas serão tomadas, e vamos chamar isso aqui de variável A, ok? Agora vamos escrever o nosso for para ele fazer essa contagem. Vejam que quando eu escrevo for já aparece o end ali no final. Então vamos colocar for i igual a 1, dois pontos a. Isso aqui ele vai dizer o seguinte: conte o i de 1 até o valor de a. Quem é o valor de a? Nós acabamos de perguntar aqui em cima, a quantidade de medidas. Tá certo? Hoje nós vamos usar um comando novo que não foi utilizado ainda nos vídeos anteriores. Ele se chama mprintf. mprintf. Ele é muito parecido com o comando disp, ok? Então vamos colocar aqui medida, e olha só, eu vou utilizar aqui %d, dois pontos, e vou colocar vírgula i. Olha só o que eu estou fazendo, esse %d é esse índice i que está contando aqui em cima. Então quando i for 1 vai ser medida 1, quando i for 2 vai ser medida 2, e assim por diante. Vamos adicionar mais uma coisa aqui para facilitar um pouco na visualização. Vamos colocar uma barra inversa n. Daí ele vai fazer o seguinte: ele vai pedir a medida 1, vai quebrar uma nova linha e vai pedir medida 2, vai quebrar uma nova linha e assim sucessivamente, para não ficar tudo na mesma linha. Então esse barra inversa n faz com que a gente quebre as linhas aqui enquanto está perguntando. Muito bem, tendo feito isso, nós temos que fazer a pergunta, porque o mprint ele só coloca na tela. Então vamos dizer que b é igual a input, aspas. Nós não precisamos escrever nada dentro porque a pergunta já vai aparecer logo acima. E nós queremos então fazer uma soma dessas medidas, né? Vamos dizer que C é igual ao valor de B mais o C anterior, ok? Para definir esse C, vamos dizer que o C aqui fora vale 0, né? Então ele começa com 0. Então olha só, o C será o que? O B mais o C. Quanto que é o B? Essa pergunta que nós fizemos aqui, a medida 1, medida 2, medida 3 e aí por diante, mais o C, que é o valor anterior de C. No começo, na primeira rodada, C vale 0. Então, como ele vale 0, vai ser o valor de B mais 0. Então, se o primeiro B for 5, ele só vai somar 5. Só que ele vai acumular isso aí no valor de C. Tendo feito isso, vamos, é claro, então mostrar o resultado no final, né? Vamos utilizar um comando que vocês já conhecem dos vídeos anteriores, disp. Aqui vamos escrever total, dois pontos, e novamente disp o valor de C. Você poderia usar aí o mprintf que nós utilizamos aqui anteriormente, mas é para ir utilizando uma variedade de comandos e vocês acostumarem com esses diversos comandos para utilizar nas suas rotinas. Então olha só, limpamos a memória, limpamos a tela, definimos a variável C igual a 0, fizemos uma pergunta de quantas medidas nós queremos coletar. Ele vai fazer esse looping no for com mprintf dizendo medida 1, medida 2, até o número de medidas que nós definimos. Ele vai acumular esses dados nessa variável C e depois nós vamos imprimir essa informação no final na tela. Tá certo? Vamos rodar o programa. Como você sabe, ele sempre pede para salvar. Então vamos colocar aqui teste rotina for, salvar. E olha só, já está rodando aqui no console. Quantidade de medidas, vamos colocar 3 medidas só. Medida 1, 10, medida 2, 20, medida 3, 10 de novo. Então a nossa soma aqui tem que dar 40. Olha só, total 40. Podemos rodar o nosso programa novamente.
Vamos colocar aqui uma quantidade de medida de 6. Medida 1. 1 de novo. E aqui vamos colocar 2. Então vai ter que dar 7, né? 6 números e o último é 2. Total de 7. Ok, pessoal? Então é um programa bastante simples, apenas para mostrar como funciona aqui a rotina for, como é que você pode montar ela. E aqui dentro desse looping nós podemos criar vários tipos de rotinas diferentes. Por exemplo, quando você trabalha com cálculos iterativos e que você precisa X números de iterações, você pode rodar essas iterações aqui dentro. Tá certo? Quem gostou do vídeo, curta e compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado!